Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, esteja com você, agora e desde agora e para sempre. O Espírito da paz é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da paz. Tem paz. Quem não tem o Espírito Santo não tem paz, porque ele é a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo dá àqueles que se rendem a ele, àqueles que se entregam a ele, àqueles que creem nele, aqueles que dão a sua vida para ele da mesma forma como ele deu a dele por nós. Nós entregamos nossas vidas, nós fazemos dele o nosso Senhor, o nosso Senhor. Então, quando uma pessoa, de fato, de verdade, francamente, sinceramente, verdadeiramente, é cristã, obrigatoriamente ela tem que ter paz. Tem que ter paz. Por quê? Porque ela diz que é cristã, ela diz que crê no Senhor Jesus Cristo. E então, por conta disso, ela obrigatoriamente tem que ter paz. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, então fica difícil, fica complicado, ela fica engasgada. Você tem o Espírito Santo? Ela pensa, mas eu não falo em línguas. Aí o grande erro. As pessoas pensam que ter o Espírito Santo significa falar em línguas. Mas ter o Espírito Santo não significa que você vai falar em línguas. Você pode falar em línguas, porque as línguas são um dom. Deus pode te dar o dom de línguas estranhas. Mas uma coisa você tem que saber. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, obrigatoriamente ela tem paz. Ela tem paz. Ela vive em paz. Ela e Deus. Ela com Deus. Jesus disse assim, eu estava agora há pouco no avião e meditando nessa palavra que Jesus falou, né? Ele falou para os discípulos antes de subir aos céus. Ele disse: deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Você já imaginou a paz de nosso Senhor Jesus Cristo? A paz que ele nos dá, ele mesmo diz: não vou lá dou como o mundo a dá. Eu sei que o mundo tem momentos de paz. Há momentos de guerra e há momentos de paz. Essa paz não tem nada a ver com a paz que o nosso Senhor Jesus deixou como herança para os seus seguidores, os seus discípulos, os que nele creem de verdade. Os que nele creem de verdade recebem o Espírito dele, que é o Espírito da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Então, ele disse: deixo-vos a paz. Mas não é uma paz por algum momento, mas a minha paz. Qual foi a paz que Jesus tinha? Ele enfrentou lutas, ele enfrentou dissabores, ele enfrentou o inferno, o diabo, foi para o deserto, ele foi traído, enfim,
ele enfrentou uma guerra aqui embaixo, mas ele nunca deixou de ter paz. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele lutava, claro, ele enfrentava suas situações, mas dentro dele havia paz. E é o que acontece também quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Dentro dela há paz. Do lado de fora é guerra. Mas as guerras do lado de fora, elas são, digamos assim, consequências do ambiente em que a gente se encontra. Se a gente está dentro de um lar verdadeiramente cristão, ali há paz, do lado de fora, né? A esposa, o marido, os filhos, os pais, enfim, há paz. Mas se ela está fora de casa, ela está no trabalho, na escola, na rua, enfim, trabalhando, então ela está em paz consigo mesmo e com Deus, mas do lado de fora ela tem que enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas. Mas o importante é que a paz está lá dentro dela. Quando ela está, por exemplo, em casa, quando ela está só, quando está bem acompanhada com outra pessoa da fé, então ela está em paz. Por exemplo, eu vivo em paz. É claro que a gente tem as guerras, as lutas, mas dentro de mim eu tenho paz. E eu queria fazer um convite para você. Nesta quarta-feira, depois de amanhã, nós vamos estar aqui no Templo de Salomão e eu estarei falando exatamente sobre esse assunto. Para as pessoas que querem paz, as pessoas que buscam a paz, as pessoas que têm sede da paz. Nós vamos ensinar as pessoas a terem paz. É isso mesmo, porque Deus fala, Ele fala o seguinte: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Não há paz, outra vez ele fala, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, nós vemos aqui que os ímpios não têm paz, nem que não haja guerra no seu país. Ele não tem paz dentro de si. Então, por exemplo, você vê quantas pessoas vivem com uma tristeza profunda, não é? Pessoas que não têm sossego, são pessoas desassossegadas, elas são nervosas, intranquilas, são ansiosas, elas não estão nunca satisfeitas. Há momentos que ela tem um pouco de sossego, mas não é paz. A paz que Deus trata aqui é aquela paz que Jesus disse: a minha paz vos dou. E não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz só por um momento. Só por alguns momentos, alguns instantes. Talvez um dia, talvez alguns dias. Mas o mundo não dá paz. O mundo não tem paz para dar. O mundo é o reino do inferno, é o reino das trevas. O mundo jaz no maligno, como diz as Sagradas Escrituras. Como é que o mundo pode dar paz? Não tem como, não tem como. O mundo dá uma sensação de paz, oferece uma sensação de paz quando a pessoa está numa balada, quando está bebendo com os amigos, quando está num motel, quando está se divertindo, quando está vivendo no pecado. Então, há
aparentemente, ela está em paz, sossegada. Mas quando chega à sua casa, que coloca a cabeça no travesseiro, ou então quando chega à sua casa e vai tomar banho, quer se lavar, porque se sente toda suja, todo sujo. Puxa, eu estou sujo, quer dizer, a pessoa, a sujeira não é exterior, não é a caraca que dá no corpo físico, mas a caraca da alma. Então a pessoa tenta se lavar, se esfregar debaixo do chuveiro para tirar aquela caraca, tirar aquela sensação de mal-estar, aquela falta de paz, aquele vazio, aquela dor, enfim. Então o mundo oferece, o reino deste mundo, o reino do mal, o reino das trevas, esse mundo oferece isso que nós temos visto por esse mundo afora. Agora, Jesus não está falando que vai dar a paz como a do mundo. A paz de Jesus, ele é Deus. Ele é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo é o espírito de paz, é o espírito da paz. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, apesar de enfrentar suas lutas, e eu posso falar isso com vocês, porque muitas lutas nós tivemos, temos, e provavelmente vamos continuar tendo até o dia da nossa promoção. Mas, enquanto isso, enquanto estamos aqui, fisicamente nesse mundo, nós enfrentamos lutas, mas dentro de nós, a paz. Então, esteja eu num shopping, esteja eu no cinema, esteja eu no trabalho, esteja eu na igreja, fora da igreja, onde quer que eu estiver, eu tenho paz. Porque aquela paz que Jesus me deu, ela me acompanha 24 horas por dia. Então, nesta quarta-feira, eu queria convidá-los para nós fazermos uma meditação. E eu gostaria de ensiná-los como você pode ter paz, como você pode receber a paz, como você pode produzir uma paz enquanto você está aqui no mundo. Claro, lógico, quando você produz a paz, quando você trabalha a paz, quando você vive a paz, então, obviamente, você vai estar em paz. Porque Deus fala aqui assim, só para você ter uma ideia, os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Depois ele diz, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isso é em Isaías. 2 vezes Deus fala, enfatizando a paz. Mas ele enfatiza os ímpios. Os ímpios não têm paz. Então, as pessoas que não têm paz é porque são ímpias. É isso que eu entendo. Essa é a minha interpretação. Ora, se os ímpios não têm paz, quem é ímpio não tem paz. Não tem paz. E se a pessoa não tem paz, ela é ímpia. Porque os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Mas, por outro lado, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor, amam a sua palavra, obedecem a sua palavra, essas pessoas produzem, através de atitudes, de um comportamento ético, elas produzem a paz. Porque se eu vivo o que prego, então obrigatoriamente eu tenho paz. Eu tenho que ter paz. Agora, se eu não vivo o que eu prego, o que eu ensino, é óbvio que eu não vou ter paz. Se eu estou no pecado, é impossível ter paz. Mas se eu não estou no pecado, é obrigatória a paz, porque eu estou com a consciência limpa. Bem, eu vou falar mais a respeito disso
nesta quarta-feira, aqui à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. E nós vamos, em seguida, fazer uma pequena vigília. Vamos trabalhar para que aqueles que não têm paz venham receber a paz, que é o Espírito Santo. Venha receber o Espírito da paz. Tá bom? Estamos nesta quarta-feira aqui, às 8 da noite, no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amanhã falaremos mais um pouquinho. Até lá.